Pessoal aí de fora, consegue ouvir? Vamos voltar? Não tem, né? Quem está aqui dentro sai. Por gentileza, senhoras e senhores congressistas, queiram retornar ao auditório para que possamos dar sequência à programação desta manhã. Por gentileza, senhoras e senhores congressistas, queiram retornar para que possamos dar sequência à nossa programação. Helena, não ouve. Só fui ver se eu via, mas não vi nada, né? É isso que eu ia falar. Então, já chamamos aqui dentro, agora tem que botar um pouco pra dentro, que é uma missão ingrata, mas eu vou começar aqui, tá? Vou começar a chamar. Boa. Reiniciando, portanto, as nossas atividades. Convido a retornar ao palco a senhora Chairwoman, doutora Marta Oliveira. Dando sequência às nossas atividades técnicas, assistiremos em instante à palestra intitulada A Importância da Participação da Sociedade no Processo de Atualização do Rol da ANS. Para falar sobre este assunto, convido ao palco o nosso palestrante, Dr. Tiago Farina. O convidado é advogado sanitarista, conselheiro de advocacy. Por favor, fique à vontade, doutor. Ativista em políticas públicas de saúde, host do podcast Idealismo Prático. Para sua acolhida ao nosso palestrante, com a palavra a doutora Marta Oliveira. Oi, pessoal de casa, pessoal daqui que está voltando. É um super prazer estar aqui com você de novo, Tiago. Há tanto tempo, né, que a gente não se encontra, a gente vivia fazendo mesa junto. Eu acho que a gente falar de advocacy nunca é pouco, né? Então, a gente tem que pautar, tem que falar, mas eu queria ouvir a tua atualização aí da gente com relação a isso, como que você acha que está caminhando, o que aconteceu aí nesse processo e o que a gente pode também melhorar, né? O que a gente pode estar sempre fazendo mais. Vamos lá? E eu quero dizer que eu gostei muito de vê-lo aqui. É muito bom estar com o Tiago aqui. Vamos lá, Tiago? Vou te assistir aqui de baixo, tá? Legal. Bom dia, pessoal. Nenhuma pessoa é neutra, né? E eu sou uma pessoa, logo eu também não sou neutro. Então, eu queria, embora a gente nunca vai conseguir, por mais que a gente queira, né, identificar todos os nossos possíveis vieses, eu acho que a gente pode tentar ser o mais transparente possível para vocês poderem filtrar e, eventualmente, identificar pontos cegos e aspectos que podem estar enviesados na minha fala. Então, por isso que eu queria me apresentar com um pouco mais de detalhes, né? Eu sou advogado sanitarista, com pós-graduação em advocacy, direito sanitário, administração e serviços de saúde, está aqui a minha mestra, doutora Malik. Eu tenho alguns papéis como ativista nessa área de políticas públicas em saúde. Eu também sou conselheiro de advocacy de algumas organizações, né, 2 sociedades médicas, a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e também a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo. Sou palestrante, estou aqui inclusive a convite da Johnson & Johnson, que eu agradeço. Tenho um podcast que eu compartilho ali as minhas angústias e indignações, né, sobre fragilidades das políticas públicas. Tudo que eu fizer, eu tenho esses viés, mas assim, tudo que eu estou falando aqui eu não represento ninguém, eu estou falando em meu nome, coisas que vocês não concordem, não tem nada a ver com nenhuma organização com a qual eu possa ter algum vínculo, são as minhas convicções.
Eu tenho uma relação também familiar com uma doença grave, que é o câncer. A minha mãe, ela recebeu um diagnóstico em 2001, faleceu em 2011, né? Ficou ali 10 anos, assim, muito intensos, 10 anos muito intensos com essa doença. Eu tenho 2 filhas, uma de 9 e uma de 7 anos, que podem ter dado aí genes com predisposição ao câncer. Eu confesso que esse fato familiar, assim, às vezes me enviesa mais do que qualquer outro aspecto. Então, acho que é importante vocês terem isso em mente, porque a gente vai falar aqui principalmente de processo de ATS, né? E eu sei que, naturalmente, eu tenho um viés mais, se um dia minhas filhas, ou eu, ou minha esposa, ou, enfim, eu tenho um viés mais paciente, né? Tento equilibrar, tento identificar os meus viéses para tentar melhorar o meu raciocínio, melhorar o meu argumento, mas, assim, eu sei que isso é difícil, às vezes a gente não consegue, enfim, conseguir mitigar no melhor nível possível. Eu vou falar sobre participação social no processo de ATS, mas acho que antes a gente precisa voltar um pouquinho e refletir sobre alguns aspectos assim da nossa humanidade. O mundo, ele gira em torno de problemas. Tem até um cara que escreveu um livro que chama Arte de Fazer Acontecer, que ele fala que as pessoas têm pelo menos uns 60 problemas para resolver por dia, né? Você tem que resolver problema da sua casa, da sua família, do seu condomínio, da sua cidade. Tudo que você tem que tomar decisão é um problema que você tem que resolver. Aí eu fico pensando, cara, imagina a quantidade de problemas que existem assim no mundo, assim, some isso, assim, quantidade de bilhões de pessoas. Cara, o mundo gira em torno de resolver problema. E os problemas, eles têm, um cara lá da IBM, ele classificou ali em 4 tipos de problemas. O problema simples, por exemplo, caiu um pouquinho de água aqui. Eu sei que se eu pegar um pano, eu vou passar aqui e ele vai secar, tá tudo bem. Problema simples, eu sei como resolver. Tem um problema complicado aquele, por exemplo, estou dirigindo meu carro e escuto um barulho. Eu não sei o que fazer, não entendo nada de carro. Mas eu sei que se eu levar no mecânico, esse cara vai saber resolver. Problema complicado, ele requer uma expertise, né, e ele vai resolver. Tem um problema complexo, que é aquele que, cara, são muitas variáveis e você não sabe exatamente se você adotar alguma medida, que efeito colateral que aquela medida vai gerar, e aquilo é complexo, que você não tem muito causa e efeito, assim, você não tem muita noção de todas as variáveis. E tem aquele problema caótico, você não faz a mínima ideia do que fazer. Vamos pegar um exemplo que todo mundo passou aqui, pandemia. Quando veio a pandemia, cara, problema caótico. Ninguém fazia a mínima ideia do que fazer, ninguém fazia a mínima ideia. E aí, o que você faz quando você não tem a mínima ideia do que fazer? Cara, fica em casa, porque aí eu tenho alguns minutos, dias, para poder pensar na próxima ação. E é interessante, porque ali todo mundo é ignorante, todo mundo reconhece que é ignorante, todo mundo aceita que o outro é ignorante, porque realmente ninguém sabe nada. Aí, com a pandemia, você começou a ter algumas informações. E aí começou a ficar um problema complexo, porque você já entendia alguma coisa ali. Você já sabia que o distanciamento poderia mitigar o risco de contaminação, que se você pudesse ficar em casa seria ótimo, você usasse máscara também. Lembra no começo que a gente não sabia nem se era para usar máscara? Se não era... Cara, aí a gente descobriu algumas coisas. Só que a gente ainda não sabia como resolver isso. Faz lockdown, para de fazer lockdown e etc. Até que a gente teve a vacina. E aí virou um problema complicado, porque eu sei como resolver. O problema é que a logística, recurso, ainda não torna aquilo uma solução imediata. E hoje a gente vive, basicamente, um problema simples, né? Porque você já tem remédio, você já tem a maioria da população vacinada, tá controlado. Vamos ver se vocês entenderam. Ó, por exemplo, esse tipo de problema aqui, vamos ver como é que vocês classificariam. Complexo. E ele vai se tornando caótico, vocês vão vendo, né? Se você for olhar, por exemplo, os chineses já resolveram um problema aqui, transformaram isso aqui num problema simples. Criaram o Kogal, taca na boca da criança, só que resolve o problema para a pessoa que está incomodada, não para a criança. Ela não entrou na causa raiz do problema. Tem não sei quem tem filhos pequenos aqui, mas essa escritora, ela escreveu um livro chamado O Segredo de uma Encantadora de Bebês. E ela tentou criar um algoritmo para identificar quais são as causas para eu poder saber o que eu faço a partir do momento que eu identifico a causa. E o que eu mais gosto é aquele ali, que é o do sono, né? Que como é que é? Um choro com 3 gemidos curtos, seguidos de um gritinho alto, né? E depois 2 fôlegos. Enfim, cara, você começa a identificar e aí você sabe o que fazer. Porque até você descobrir que é dor, que é sono, cara, é uma catástrofe, né? E aí depois eles aprimoraram, eles criaram ali também uma tecnologia que consegue pelo barulho identificar ali se é um choro de dor, enfim, de fome e tal. Agora, e esses grandes problemas que a gente tem na humanidade? Problemas sociais, problemas econômicos, problemas sanitários. Esses problemas estão o tempo inteiro competindo entre si e eles são complexos. Você não sabe, se você adotar uma medida, quais efeitos colaterais aquela medida vai gerar.
Você não sabe, eventualmente, todas as causas raízes daquele problema. Então, são problemas que, no final das contas, você vai ter que agir ali por tentativa e erro. Agora, se você olhar, por mais que seja difícil você resolver esse tipo de problema, na humanidade a gente tem histórias que podem nos dar alguns caminhos. E os grandes problemas, eles costumaram ser enfrentados porque, primeiro, algumas pessoas se propuseram a falar assim, eu não vou mais aceitar isso e eu vou querer fazer a diferença. E problemas complexos foram sendo mitigados, se não totalmente resolvidos, mas mitigados e foram evoluindo, porque algumas pessoas se comprometeram ali a mobilizar e trabalhar para que aquilo pudesse, de alguma forma, ser enfrentado. Eu tenho uma sensação de que, às vezes, a gente fica esperando, assim, por um milagre, assim, sabe? E essa imagem, eu preciso até pensar, me ajudem a pensar num substituto, porque outro dia eu fui fazer uma apresentação para estudantes de medicina, e imagina, quem conhece? Quem conhece? Eu espero que aqui, assim, eu ainda esteja, né, num nível que está todo mundo entendendo o que eu estou falando. Mas se não, me ajudem a pensar num super-herói. Quem que eu coloco? Patrulha Canina? Lucas Neto? Não sei. Me ajudem a pensar, eventualmente, quem que eu posso substituir. Agora, não vai aparecer um Chapolin colorado, assim. Não vai aparecer um Superman. O que a gente tem visto hoje a gente tem depositado muita expectativa nisso, é que alguns grupos se organizam, né? As chamadas ONGs, associações de pacientes, no caso da saúde, sociedades médicas, enfim, grupos organizados, né? Cada um ali com a sua cor, cada um apresentando a sua pauta, pautas que se competem entre si também, se competem atenção, competem por recursos, competem, né, por ações políticas. Tem um antropólogo que ele tem falado que a gente está passando de um ativismo dirigido, que é esse, liderado aí por organizações, partidos, sindicatos, para um ativismo mais autoral, onde cada pessoa passa a ser protagonista, né, das mudanças e das ações que querem ver acontecer. E a gente pode pensar, por exemplo, no momento Felca. O que foi o Felca? Né? Uma pessoa fez um vídeo, algo que todo mundo já sabia que acontecia, e, cara, foi um ponto da virada, porque uma pessoa ali resolveu fazer alguma coisa. E, de fato, com redes sociais, a gente tem isso com um grande potencial. O que também é perigoso, porque, né, exige muita responsabilidade. Mas é isso que está acontecendo. E eu queria trazer um vídeo assim, que eu gosto muito, que eu acho que chama a atenção para o nosso papel, assim, né, da gente não ficar parado, não esperar por um milagre. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले 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 लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले É óbvio que esse vídeo é ficcional, mas eu acho que ele tem tantas camadas assim pra gente refletir, né? Cara, o menino queria ir pra escola, e nada impediu o menino de ir pra escola, né? E assim, a atitude dele vai gerando movimentos. E algumas pessoas você sabe que, cara, só vão fazer se uma grande massa começar a fazer, outras não vão fazer nada, né? E você vai ter que agir mesmo que o outro não faça nada, mesmo quem tem o poder de fazer alguma coisa não faça. Cara, isso aqui eu acho que traz muitas reflexões pra gente.
E aí a gente está falando um pouco sobre, acho que esse espírito, essa mentalidade, que não é uma coisa que só alguns têm que ter. Talvez possa ser uma mentalidade que todo mundo tem que ter no seu mundo, né? Que é uma mentalidade de advocacy, de você poder identificar que há problemas, começar a pensar em possíveis soluções e mobilizar quem tem autoridade ou começar a agir para mudar aquela realidade. Acho que essa é a mentalidade de advocacy que todo mundo pode ter dentro do seu próprio mundo, né? Que quando a gente fala em políticas públicas, a gente está falando de uma canetada. Quem faz advocacy está tentando sensibilizar um tomador de decisão a mudar uma política pública. A política pública se materializa por meio de algum ato normativo ou decisório. Ou é uma lei, um decreto, uma resolução, uma portaria, né? É um ato decisório. E alguém tem esse poder da caneta. E esta pessoa precisa ser mobilizada para fazer isso. E óbvio, sempre que eu estou falando de mobilização, é o máximo possível fazer uma mobilização responsável. Né? Saber que aquela ação vai gerar consequências também. Que as consequências não podem ser pior do que a própria, né, omissão daquela ação. A democracia, e a gente vive, né, bem ou mal, assim, num país democrático, uma democracia talvez consolidada, mas ele é um campo muito propício para se fazer advocacy. A gente tem liberdade de expressão, a gente tem ferramentas de participação social, e a gente precisa agir. Né? Muitos países que não tem, cara, 1% do que a gente tem aqui de possibilidade de fazer advocacy. Mas tem um problema. Nem todos que poderiam contribuir para expor a sua perspectiva, colocar um elemento importante para a tomada de decisão, participam desse processo. O Martin Luther King tinha uma frase que ele dizia assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E assim, ouso aqui, peço uma licença poética a ele para fazer uma releitura, mas eu acho que a gente poderia pensar que o que é mais preocupante não é o grito dos que menos sabem, mas o silêncio dos que mais sabem. Tem muita gente baseando uma tomada de decisão em cima de argumentos, de posições, cara, frágeis, né, postas por quem não tem tanta autoridade, quem tem tantos elementos, e acho que isso é preocupante. E quando aqueles que têm autoridade, aqueles que têm elementos não se posicionam, não levam esses elementos para um processo de tomada de decisão, cara, a decisão vai ser tomada. E ela vai ser tomada muitas vezes em cima de argumentos e elementos frágeis. Eu não sei se a Marta conhece essa história aqui, mas eu estava, mais ou menos ali em 2012, eu estava representando o Instituto Oncoguia, né? Nessa época eu era coordenador de advocacy do Instituto Oncoguia, uma ONG de apoio a pacientes com câncer. A gente estava defendendo a aprovação de um projeto de lei que obrigaria os planos a cobrirem medicamentos orais de tratamento domiciliar para o câncer. E eu estava lá no Congresso Nacional, essa foto fui eu que tirei, estava com o meu cartão, e eu cheguei em Brasília, eu era, assim, estava começando a trabalhar, sabe, a primeira experiência que eu vou ali conversar com o deputado, cara, não sabia nem como é que eu tratava ele, assim, né, estava nervoso, peguei meu cartão e dei para ele, presidente da comissão, que era responsável por colocar o projeto na pauta. E o projeto entrava, saía, eu fui lá para tentar convencê-lo a não tirar da pauta, porque era um projeto importante. Eu dei o meu cartão para ele, vocês estão conseguindo enxergar? Está escrito Instituto Oncoguia, a voz do paciente com câncer, tá? O que vocês entendem com esse slogan? A voz do paciente com câncer. Que eu representava os pacientes. Estava me propondo ali a ser o porta-voz do paciente com câncer. Beleza, era essa a ideia. Aí eu dei o meu cartão para ele, falei ali 15 segundos, ali, porque não dava tempo, falei engasgado, porque, né, nervoso. E a sessão começou. E aí eu quero mostrar para vocês um pouquinho como é que se desenrolou isso aí. Nenhum projeto nessa casa hoje pode ser mais meritório do que esse. Acabo de receber um apelo aqui, quando entrei, do senhor Tiago Farina Matos. Está aí presente, não? Falando na questão do cidadão do câncer da voz. E eu digo, ele não é só da voz, não. Pode ser o câncer de pâncreas, de saúde, de pulmão, de qualquer que seja. É meritório. O problema da medicação, jamais. Temos que encontrar uma solução para isso, para beneficiar o cidadão comum. A função dessa casa, no fundo, é uma função política. No fundo, é uma função política. Cara, isso aqui para mim foi um grande aprendizado aqui, né? Primeiro que eu não sei me comunicar bem, assim, né? Não soube, mas principalmente... Oi? Mas, primeiro que o slogan não era tão adequado, talvez. Mas talvez o mais importante é, quem está tomando decisão, ele está ali para tomar uma decisão, ele foi eleito para tomar uma decisão, ele tem legitimidade para estar ali para tomar uma decisão, eles não sabem de tudo. O tema que a gente está discutindo, para a gente é muito óbvio, talvez muito fácil, mas, cara, assim, o processo não é assim. Quem está tomando decisão não sabe o que... Né? E mesmo a gente tem a nossa limitação. Se, eventualmente,
os tomadores de decisão não recebem todas as perspectivas, a probabilidade de uma decisão errada é muito grande. Ele não é obrigado a saber de tudo. Eu acho que ele tem que ter assim, uma postura de abertura para ouvir todo mundo. Mas ele não é obrigado a saber de tudo logo de cara. Penso muito assim em perspectiva. Eu acho que, não sei se vocês tiveram um pouco desse momento ignorância, assim, o ChatGPT, inteligência artificial em geral, me trouxe muito isso, assim. Às vezes eu tinha certezas absolutas de algumas coisas, eu colocava assim, cara, me detone, assim. Essa aqui é a minha ideia sobre o negócio, agora acabe comigo, diga todos os meus pontos cegos. Cara, ele me destruía. Eu falava assim, meu Deus, como eu não sei nada, assim. E eu acho que é um pouco isso aqui, ó. Eu chego pro tomador de decisão e falo assim, ó, deputado, esse aqui é o problema que a gente está enfrentando e aqui é a minha proposta de solução. E tudo que eu vejo é tudo que há. Tem ganhou um prêmio Nobel da Economia, o Daniel Kahneman, que escreveu um livro chamado Ruído, né, Rápido e Devagar, cara, que para mim explica muito sobre as nossas fragilidades em termos de tomada de decisão. Mas ele falava assim, tudo que você vê é tudo que há. Parece que o mundo é isso aqui, é o que eu estou vendo. Aí chegam lá os enfermeiros auditores, chegam para o tomador de decisão e falam assim, olha, esse aqui é o problema. A perspectiva dele, ele tem uma perspectiva, ele tem uma história de vida, uma experiência. Os médicos apresentam a sua perspectiva. Os acadêmicos, a sua perspectiva. A indústria farmacêutica, as operadoras de plano de saúde, os gestores, enfim, cada um tem a sua perspectiva. O que seria interessante, acho que a gente, enquanto sociedade, também deveria querer que o tomador de decisão tivesse acesso? O quadro completo. Essa é a nossa responsabilidade, ele tem que ter acesso ao quadro completo. Não é só a minha perspectiva, não é só a perspectiva dos médicos auditores, dos enfermeiros auditores, dos gestores hospitalares. Não, cara, é de todo mundo, porque ele precisa tomar uma decisão baseada num contexto que muitas vezes é impossível dele enxergar. Talvez a inteligência artificial ajude a gente conseguir identificar muitas variáveis, né? O ser humano tem essa dificuldade, eu acho que essa incapacidade. Ele não consegue processar muitas variáveis, ele consegue processar poucas variáveis. E eu acho que o gestor público cada vez mais vai ter que usar esse tipo de ferramenta para poder tomar uma melhor decisão. E não significa que vai ser perfeita, né? Ele vai errar, só que ele pode ir tentando errar menos, né? Como eu falei, política pública nunca nasce perfeita. Nunca. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu acho que vocês conhecem bem. Ó. Por exemplo, isso aqui. Cobertura do rol, por exemplo, para medicamento. Durante a internação, basta ter registro na Anvisa e a cobertura é para tudo. Para todas as doenças. Se for ambulatorial e injetável, oncologia e para algumas terapias imunológicas, por exemplo, a doença de Crohn, para artrite reumatoide, basta ter registro na Anvisa. Se for oral, você pode... o resto, né? O resto você tem que passar pelo processo de avaliação do rol. Quando for domiciliar, oncologia pode passar pelo rol. O resto, nada. Por que isso? Tem uma lei que foi aprovada? Porque alguém gritou. E alguém gritou mais que outro. É isso que a gente quer, assim. E eu falo isso com meia culpa, porque eu participei desse processo. Mas não é o que eu acho justo. Isso aqui, que também é uma lei mais recente. Antineoplásicos orais. O prazo de avaliação da ANS é de 120 dias, prorrogados mais 60. O resto, 180 mais 90. Por quê? Tem doença grave também, tão grave quanto a oncologia, que vai no 180 mais 90? Não tentem achar lógica, assim, porque não tem uma explicação lógica. É simplesmente porque, cara, houve uma mobilização, houve um aceite dessa... Mas, assim, não para em pé. Não é uma coisa que para em pé por si só. E eu acho que a gente tem que... E tudo bem, parecia que parava em pé, mas não parece mais. E eu acho que a gente precisa rever. E eu não estou dizendo que tudo tem que ser incorporado automaticamente. Cara, eu acho que tudo tem que ter coerência e rapidez e dar uma resposta rápida para a sociedade. Bom, na saúde suplementar, basicamente, hoje tem duas formas de uma tecnologia entrar no rol da ANS. Ou é via Conitec, se for incorporado no SUS, entra automaticamente na saúde suplementar, tem um prazo ali de 60 dias para logística, para uma organização do sistema, mas basicamente é uma incorporação automática. E tem uma outra porta que é via CoSaúde. O processo da CoSaúde, o processo de atualização do rol da ANS, ele tem basicamente 10 etapas. Alguém pede a submissão, depois vão fazer uma análise de elegibilidade para ver se os documentos obrigatórios para submeter estavam ali. Depois vai ter uma análise técnica, que normalmente é feita por um metodologista, um núcleo de avaliação de tecnologias, que vai fazer um relatório detalhado, criticando ali a proposta inicial, fazendo uma análise crítica da proposta inicial. Aí vai ter uma reunião preliminar dos membros da CoSaúde, vou falar mais sobre essa composição também com vocês. Depois a diretoria colegiada vai analisar, e basicamente vai seguir a orientação do que o seu corpo técnico orientar. Depois vai ter uma consulta pública.
Depois, uma audiência pública, eventualmente, se não for uma tecnologia que a recomendação preliminar for desfavorável. Depois, uma reunião final, uma deliberação da DICOL final e, eventualmente, recurso. O que vocês estão vendo, as setinhas, são os espaços que, eventualmente, podem ter uma participação social. Algumas mais restritas, outras mais amplas. Por exemplo, a submissão todo mundo pode submeter, mas é caro. Ninguém, não é assim, eu vou lá e submeto. Não, cara, você vai fazer um dossiê que custa caro, você não vai ter grana para aquilo. Normalmente, quem vai fazer isso? Ou é a indústria farmacêutica, né, ou indústria de equipamentos, etc., o detentor da tecnologia, ou uma sociedade médica que tenha grana ali também para fazer isso sozinho. Mas difícil um paciente, uma associação de pacientes fazer isso. Reunião preliminar, tem alguns atores que fazem parte, tanto a preliminar como a final. Consulta pública, audiência pública já é mais amplo, todo mundo pode participar. Eu vou falar um pouquinho sobre essas 3, que são as reuniões, a consulta pública e a audiência pública, porque eu acho que são espaços que, enfim, fazem parte daquele. Para aqueles que têm interesse em contribuir e levar a sua perspectiva, são espaços que podem ter algum tipo de eco. Bom, primeiro as reuniões, né? Não sei, quem aqui já teve a oportunidade de assistir alguma reunião da CoSaúde no YouTube? Pouca gente, acho que uns 20%, 30%. Vocês cancelaram a Netflix de vocês, depois que vocês começaram a ter acesso a essas reuniões? Porque são interessantes, assim, todo mês você tem uma temporada nova, assim, né? Todo mês você tem uma temporada nova. E é interessante, assim, eu tô brincando, obviamente, mas é que eu realmente, assim, não sei se é uma coisa patológica, mas eu tenho, assim, eu espero ansiosamente era uma época, depois minha esposa me proibiu, que eu colocava as minhas filhas, assim, para assistirem comigo as reuniões. Mas, assim, todo mês tem novas reuniões, né? E você começa a identificar os personagens, porque acabam se tornando personagens, né? Você acaba identificando ali, né? Há um arquétipo ali, personagem. Todo mês as mesmas pessoas discutem, às vezes os mesmos temas, às vezes os mesmos problemas, etc. e tal. Mas isso aqui é muito interessante. E quem é que faz parte dessa reunião? Eu sei que ninguém vai conseguir ler nada do que está escrito aqui, mas, basicamente, a CoSaúde, que é esse grupo que vai assessorar a ANS para tomar uma decisão, é formado por potencialmente 41 membros, que são todos os membros da Câmara de Saúde Suplementar. A Câmara de Saúde Suplementar é um órgão de assessoramento da ANS de uma forma geral, que contempla todo mundo que, direto ou indiretamente, pode ser afetado pelo mercado da saúde suplementar. E aqui eu estou falando de operadoras de plano de saúde, Ministério Público, associações de pacientes, aquelas administradoras de benefícios, conselhos profissionais, como Conselho de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, CUT, Força Sindical, UGT. Né? Muita gente até fala, né? Por que CUT? Cara, porque tem muito plano de saúde que a maioria é de empregado. Então, é importante ter, numa discussão mais ampla do mercado de saúde suplementar. Né? Você tem governo, Ministério da Fazenda, Assistência Social, enfim, CONAS, CONASENS, um monte de gente está aqui. Né? Operadoras, prestadores, todo mundo que direto ou indiretamente está no mercado de saúde suplementar está aqui. Dessas 41 que eu tenho acompanhado, uns 15 membros participam. E aí você já começa a ver que normalmente vão as mesmas pessoas, né? Você vê alguns atores se estruturaram e fizeram direito, porque realmente eles têm esse direito de estar lá e eles se estruturaram para estar lá. Outros não se estruturaram também, vão de qualquer jeito, vão se der tempo de ir. Então é uma reunião que você olha assim, cara, é um negócio estranho. E eu vou falar um pouco mais sobre os estranhamentos que eu sinto, é uma coisa muito pessoal, né? Mas porque eu acho que o processo de tomada de decisão está sendo muito conduzido por isso aqui. O que eu mais sinto ali nessas reuniões é que você tem um embate enorme de metodologistas com assistencialistas. Eu colocaria metodologistas, às vezes operadoras e, eventualmente, o detentor do registro. Eu acho que você tem esses dois elos aqui. E, às vezes, é uma discrepância tão grande, assim, o que um entende, se você acredita, por exemplo, no que, em alguns assuntos, obviamente, o que um metodologista está falando, você começa a falar assim, cara, que medo dos médicos. Se você acredita no que o médico está falando, você fala assim, cara, o que esse metodologista está tentando atrapalhar tudo? Mas a bem da verdade é que é o médico que está prescrevendo e é o metodologista que está criando o algoritmo para o auditor, por exemplo, aceitar ou não. E quando os dois, assim, têm um nível de entendimento tão, assim, gritantemente oposto, isso vai dar problema. E o que eu tenho sentido é que essas reuniões estão virando grandes polos, assim, é uma polarização. É muito para cá e muito para lá. Cara, e assim, alguém vai ter que, e para mim teria que ser a ANS, assim, ela teria que buscar um maior equilíbrio, buscar estressar mais o processo. Cara, não pode ser assim, e normalmente o problema está no médio ali, está no meio termo, né? Só que o processo fica muito nesse extremo. E eu acho que é muito interessante, assim, quem puder acompanhar,
para poder eventualmente refletir sobre, na sua perspectiva, o que poderia agregar ao processo, eu acho que isso seria muito interessante. Então você tem muito essa disputa. Você tem um grande problema ali na saúde suplementar, que você não tem espaço para negociar preço. E eu acho que isso precisava ser mais estressado. Talvez não caiba a ANS, mas talvez caiba a gente discutir com outros órgãos, com o CEMED, com o Ministério da Fazenda, criar outros elementos ali para uma tomada de decisão, mobilizar alternativas, risco compartilhado. Enfim, assim, estou dando alguns exemplos, mas a gente poderia ficar, entre o 0 e 1 existem infinitos números. A gente poderia estressar mais, mas fica sempre assim, é muito caro. Mas eu não consigo baixar o preço. Mas é porque o processo não permite. Aí a gente desencana e segue o jogo. Cara, vamos estressar, se tem uma barreira ali, vamos tentar tirá-la da nossa frente. E, obviamente, tópicos complexos que acabam, até por causa dessas deficiências do processo, e aqui eu não estou fazendo crítica às pessoas estão ali, e elas acabam tendo a sua performance baseada no que o processo induz ela a fazer. Né? Existe uma etapa de consulta pública, e essa é uma etapa mais ampla, que muita gente pode participar. Né? Você entra ali no site da ANS, tem um período de 20 dias, que fica aberto e você coloca ali a sua contribuição. Aqui é um espaço que, enfim, todo mundo pode participar, você não precisa ser ator ali da CoSaúde. E só um detalhe sobre as reuniões, que nem eu falei, por exemplo, o Conselho Federal de Enfermagem, que eu acho que dialoga muito com os enfermeiros, auditores, e tal, eles podem levar 2 convidados. Quem entender daquele assunto pode pedir, de repente, o conselho, olha, me leva lá como seu convidado. Né? Eu nunca vi um convidado do Conselho Federal de Enfermagem, por exemplo, dialogar ali. Já vi o conselho votando, mas poucas vezes eu vi ele ali realmente trazendo um elemento, né, ou um especialista. Então, pensem nisso. Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, né, favorável ao contrário à incorporação, assim, é a sua perspectiva. Esse é um canal assim, que é amplo de participação. Tem também a audiência pública. A audiência pública acontece quando você não tem uma recomendação preliminar favorável, quando ela é desfavorável. Aí você abre. O que eu tenho sentido, né, na audiência pública, eu particularmente gosto muito desse espaço, principalmente porque os técnicos da ANS estão ali ouvindo diretamente o que você está falando. E eu acho que ali pode gerar um termômetro, mas também a gente tem que ver com alguma cautela, porque às vezes um grupo pode se mobilizar muito, outro não. E, de novo, as perspectivas precisam estar ali. Né? Tem esse caso, por exemplo, eu acho que ele traz um... Ele traz, bem curtinho aqui, mas ele traz um pouco desse... Né, quem vai falar agora é um médico, estava discutindo ali um medicamento para câncer de próstata, né, que não teve uma recomendação preliminar favorável e no final teve uma recomendação final favorável. Né, mas olha assim, até na fala dele eu acho que já dá para ver assim, como que aquele movimento foi gerado. Por Diogo Augusto Rodrigues da Rosa e a instituição que representa. Olá, bom dia. Eu sou Diogo Rosa, sou médico oncologista do Grupo Oncoclínicas do Rio de Janeiro e presidente do ACOG-GU. É um prazer estar aqui novamente falando com o pessoal da ANS, vocês devem se lembrar de mim. Eu tive na defesa da enzalutamida e da apalutamida, drogas dessa mesma classe, que já foram aprovadas nesse cenário. Então, queria dizer que, assim, parabenizar a ANS, que vocês conseguiram fazer uma coisa incrível. Vocês reuniram a nata da urologia da medicina privada e pública para participar dessa discussão, o que mostra a importância desse cenário nessa discussão. Então, você vê na fala dele, assim, que ele já... qual o termômetro ali que passa? Cara, a nata da oncologia clínica estava nessa audiência pública. Isso passa, obviamente, para a ANS, cara, a relevância, assim, os médicos estão aqui, é porque eles sentiram que, cara, eles precisam estar aqui. Isso talvez até deveria não ter tanta relevância, mas num ambiente cheio de vieses e ruído, isso aqui pode fazer diferença. Só que, cadê outros atores? Assim, eu não sei, o que eu vi é isso aqui. E é que eu estou tentando fazer um exercício bem de isenção, assim, embora seja impossível, né? Eu não sei o que poderia ser se não tivesse nenhum médico e tivesse, por exemplo, só operadora de plano de saúde. O que também, assim, todos os grupos têm que estar representados nesse aspecto aqui e trazer esses elementos. Algumas objeções, e já para concluir, isso que meu tempo está acabando. Acabando não, né? Já acabou? Só mais 2 minutinhos, eu prometo. Mas acho que algumas objeções, assim, quando vai participar. Olha, ninguém lê. Eu também acho que pouca gente lê, assim, principalmente as consultas públicas. Talvez algumas pessoas leem. Por exemplo, quem vai fazer o relatório final da consulta pública. Toda consulta pública tem um relatório final. Né? E aí a pessoa vai processar cada contribuição e vai fazer Então alguém vai ler aquilo ali. E pode ser que essa leitura gere alguma mudança ou traga um elemento. Então, assim, a gente tem essa ferramenta. Não fazer nada é uma decisão. Né? É um silêncio. Os planos têm muito poder sobre a ANS. Cara, isso para mim é um mito, assim, muito grande, mas que todo mundo fala. Se você for olhar até o nível de
incorporações ou não, a Inês incorporou muito mais do que não incorporou. O que eu acho que passa uma impressão de que, sei lá, os planos têm... É porque, assim, os planos estão preparados, eles estão instrumentalizados para falarem. Os outros não falam. Assim, ele não está errado, ele fala. Né? Os outros têm que se preparar também para falar. Sociedades médicas já representam, as sociedades, os conselhos já representam. Cara, esses conselhos também têm um monte de fragilidade. A gente acha que as sociedades são um oráculo. Cara, tem um monte de fragilidade. Os conselhos... Mandorinha não faz verão, né? Para comer de conversa. E, por fim, aquela que não adianta nada. Aí é difícil, né? Aí não tem nem o que discutir, assim. Cara, é o que a gente tem. Né? A gente tem isso aí e a gente está querendo, né? Acho que todo mundo, no fundo, quer uma sociedade melhor, mais justa. Um processo que a gente acredite, que eu não preciso ficar desconfiando do meu médico, ou do metodologista, ou do... Cara, assim, a gente quer confiar. Concluindo mesmo, assim, acho que todo mundo quer viver plenamente, né? A plenitude acho que é o sonho de todo mundo. Martin Luther King tem essa frase que acho que sempre faz a gente pensar. Ele fala assim, que as nossas vidas não são vividas plenamente se a gente não estiver disposto a morrer por quem a gente ama e pelo que a gente acredita. E se você também não é tão romântico, pode ficar com essa aqui, ó. Se você se acha pequeno demais para fazer a diferença no mundo, é porque nunca passou uma noite de sono com mosquito. Obrigado, pessoal. Muito bom. Acho que deve ter um monte de perguntinha aí, né? Tem uma ali, ó, gente, lá no final. Eu vou deixar fazer um grupo de 3. Pronto, 3. 1, 2, 3. Eu vou pedir, por favor, gente, para a gente não discursar. A gente fazer pergunta. Combinado? Senão eu vou me dar o direito de desligar o microfone. Olha, eu estou mal hoje, muito capricorniana. Mas eu vou dizer também para o Tiago que eu também não vou comentar muito, porque eu tenho um viés danado, né? Eu tenho um viés do passado e do presente, né? A gente se conhece há muito tempo, né, Tiago? E para quem não sabe, a gente se conheceu brigando, não foi, Tiago? A gente se conheceu. Mas era aquela briga de respeito, né? Boa, legal, muito boa, muito boa. E eu acho que esse choque, né, de alguém que há 20 anos atrás estava aprendendo o que era advocacy junto com ele, né? A gente meio que aprendeu junto. Acho que foi uma lição de vida mesmo, né? De você aprender a ter escutas. E eu acho que a gente conseguiu criar uma coisa muito bacana. Agora, o que mais me incomoda hoje, agora já é a Marta CPF, há 8 anos longe da ANS, o RU, né? Liberada. O que mais me incomoda hoje em relação ao fluxo, né, efetivamente de incorporação, é o que não passa no fluxo. Porque, para a gente favorecer alguma coisa, institucionalizar alguma coisa, essa coisa tem que ser via única, né? Então, os grandes impactos que a gente viu no último ano foram coisas que não passaram no fluxo, né? Então, acho que a gente também, em algum momento, precisa gritar por isso, né? Falar um pouco sobre isso. Vamos lá, já deu tempo de organizar 3 perguntas. Vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Wanderson, trabalho com auditoria. Tiago, parabenizar sua palestra com maestria. Faço parte do Conselho Municipal de Saúde da minha cidade, tá? A gente sabe que a participação social perante a incorporação do rol na ANS é a última que acontece, porque a sociedade ela é a última da última. Muitas vezes ela não participa dessa incorporação no rol. Muitas vezes a gente tem as consultas públicas, mas a gente não vê a ampla divulgação dessas consultas, principalmente perante os pacientes que utilizam a saúde suplementar. A minha pergunta é muito direta, tá? Na sua visão, Tiago, como que você acha ou traria a ampla divulgação perante a sociedade para que eles consigam ter uma participação mais ativa na incorporação da incorporação de novas tecnologias perante o rol? E também uma outra pergunta que vos faço perante a sua visão, qual é se o processo
a participação social perante a incorporação dessas novas tecnologias perante o rol, vai agilizar mais o processo ou vai se tornar o processo mais moroso? Obrigado. Boa. Wanderson, né? Tia, posso pedir para você anotar as 3 e aí você responde as 3? Próximo. Não, porque tem gente online. Perguntem, Tanaka. Peraí. Tiago, de tudo que você falou aí, eu queria que você comentasse sobre exatamente isso. Quanto de percentual você passou com a vergonha alheia? E agora o próximo, terceiro. Doutor Tiago, parabéns pela palestra, Daniel. A minha pergunta é, falamos muito de incorporações, mas não falamos das desincorporações, que podem abrir um caminho para as novas tecnologias, tirando aquelas tecnologias ultrapassadas. De que forma nós podemos atuar nesse sentido? Boa. Tia. Bem objetivos, né? Foi ótimo. Bom, acho que começando, Wanderson, com a sua, que talvez dialogue um pouquinho também com a do Hélio, eu também, eu não sou um especialista em comunicação, assim, mas eu acho que você tocou num ponto importante, né? Nem sempre o paciente fica sabendo. Enquanto você falava, eu fiquei até pensando, talvez a gente tenha até, considerando que isso aqui é um processo regulatório, que o Estado coordena, tanto no SUS como na saúde suplementar, e a gente tem cada vez mais um componente informatizado, né? Talvez o SUS ou a saúde suplementar, identificando que tem um paciente com uma determinada patologia, talvez tenha até um canal direto de comunicação, sabe? Pelo aplicativo do Conecta SUS, nem sei se é esse mais o nome, porque toda hora as coisas mudam de nome, né? Mas eu acho que talvez essa é uma coisa que ajudaria. Meu SUS digital, acabei de lembrar. Mas você sabe uma coisa que eu também fico pensando sobre consulta pública, e aí eu acho que, respondendo a outra pergunta sobre o efeito que a contribuição tem, às vezes eu tenho uma sensação de que a gente ainda não tem claro, nem para o tomador de decisão que está coletando as informações, nem para quem vai passar as informações, exatamente o que cada um quer um do outro, sabe? Eu ainda acho que a gente tem que aprender um pouco mais, estressar mais isso. Acho que o tomador de decisão não sabe muito bem o que ele quer da pessoa, então assim, lançar uma coisa, fala aí o que você acha, é muito pobre, eu acho, assim, sabe? E cada avaliação tem aspectos que são pontos críticos. Por exemplo, vi uma discussão na Conitec, que era uma terapia fotodinâmica nessa região do rosto, e ela estava meio que, o comparador era uma cirurgia. Aí, assim, a cirurgia curava, e a terapia fotodinâmica, sei lá, a pessoa ia ter que fazer de novo, ia ter uma recidiva depois de 5 anos. Parecia tão óbvio que você tinha que fazer, não, cara, faz a cirurgia. Até que alguém levantou e falou assim, não, mas espera aí, você sabe o que é a cirurgia? Você vai arrancar o meu nariz, cara, e eu não vou ter outro nariz. Eu vou ficar sem o maxilar, e eu vou ficar assim, eu não vou sair mais na rua. E as pessoas, a terapia fotodinâmica, você ia lá, queimava ali, ia ter uma recidiva, mas você poderia fazer de novo. E aí, esse é o tipo de coisa que a consulta pública não é uma coisa que você tem que falar, contribui todas do mesmo jeito. Não, para determinadas tecnologias você tem alguns pontos que são mais críticos, que a sua contribuição pode fazer muita diferença. E às vezes eu acho que a gente também não explora tanto isso. Para cada questão, tem um aspecto que a perspectiva da sociedade pode levar a uma mudança, né? E eu acho que nem o tomador de decisão explora isso, e nem as pessoas estão preparadas para entender ali na dinâmica da reunião, o que foi discutido na reunião. As pessoas não assistem à reunião. Tem que assistir, para participar com qualidade, tem que assistir à reunião, né? Eu acho que para comer de conversa. Enfim, acho que esse é acho que eu respondi a sua pergunta, né? Sobre a desincorporação, eu também... Você sabe que no começo eu ficava pensando assim, cara, mas não tinha sido uma coisa meio óbvia? Se assim, já não serve mais, o médico está prescrevendo por quê, assim, né? Porque, tipo, se não serve mais, então, por que ele está prescrevendo, assim? Devia ser uma desincorporação tácita, basicamente. Eu achava meio essa lógica, mas aí depois, assim, fui vendo que não é bem assim. E eu também, não sei se... Quem eu espero que entre com o pedido de desincorporação? As operadoras, no caso da saúde suplementar. Eu não acho que a indústria vai entrar, entendeu? Com o pedido de desincorporação. Ou então o próprio sistema, a própria ANS, no caso, na saúde suplementar, vai ter que fazer uma análise interna porque tem o processo de desincorporação. Não tem porque ninguém pede, porque se pedir, começa. E aí é em 180 dias, prorrogáveis por mais 90. Alguém tem que pedir, mas ninguém está pedindo. Aí acho que vale uma reflexão.
quem é que acredita nisso está pedindo, né? Às vezes eu falei, o pessoal que mais costuma pedir, o pessoal da indústria, aí às vezes eu até falo assim, você vai submeter o seu, porque você já não pede a desincorporação do outro, porque não é o certo? Não posso me indispor. Aí também, né, assim, mas tudo bem, eu até entendo, é uma decisão ali, né, comercial, não é comercial, mas é estratégica, eles têm ali, sei lá, um fair play ali. Mas, assim, outros atores poderiam submeter. Por que as operadoras não submetem? Eu acho que as operadoras seriam as mais, sei lá, as que me parecem ter mais interesse de uma submissão de desincorporação, né? Enfim. Eu tive uma experiência de desincorporação. No último rol que eu fiz lá, a gente botou, né, Ju, sei lá, vou chutar, tá? 30 procedimentos para análise na consulta pública para desincorporar. A gente conseguiu desincorporar 3. Por quê? Porque a sociedade falou que no interior de Roraima o único procedimento que tinha era aquele. Aí o outro falou que, sei lá onde, se faltasse o não sei o quê, só ia ter aquilo para fazer. As pessoas não conseguem entender o que é um rol de obrigatoriedade mínima. Né? Eu não estou dizendo para recolher o equipamento. A gente está falando que aquilo ali não precisa estar no rol compondo que eu vou fazer o cálculo atuarial. Então, é muito difícil essa conversa. Eu acho que essa conversa ela precisa ser muito mais clara e as pessoas precisam entender o que é desincorporar. Então, assim, foi horrível a minha experiência, pelo menos com isso, sabe? E eram procedimentos muito simples, muito simples. E talvez permitindo exceções, né? Principalmente num período de acomodação. Talvez uma desincorporação tenha que ter um período de acomodação, justamente para essas situações que talvez realmente façam sentido, né? De lugares que não vão ter... E se você roda lá a quantidade de procedimentos que você faz num ano no Brasil inteiro, tem vários procedimentos zerados. Se eu não fiz aqueles procedimentos durante um ano, por que ele tem que estar numa cobertura obrigatória? Só que essa discussão ela é ainda mais profunda, né? E eu acho que uma outra coisa também, Ti, que fica muito na minha mente, assim, de como a gente pode chegar lá. É claro que a gente vai ter que criar cultura, a gente não tem educação suficiente, né? Para entender tudo isso, às vezes, de uma forma clara. É um assunto muito técnico, a gente usa termos difíceis que afasta as pessoas, enfim, tudo que a gente sabe. Mas eu acho que a sinceridade, ela sempre aproxima, né? E a gente tem muita dificuldade de ser sincero. Puta, eu acho isso daqui ótimo. É super legal fazer a fototerapia no olho, super legal. Mas é tão caro que as 10 pessoas que vão ter isso no Brasil ano que vem, infelizmente, vão ter que perder o nariz para eu poder dar acesso a 599 outras que vão ter uma outra patologia. A gente acha feio falar isso, a gente tem dificuldade de falar isso, a gente nunca experimentou falar isso no nosso país. Só que quando a gente começa a ser sincero, talvez a gente comece a educar as pessoas, né? Porque aí a gente para de usar subterfúgios, a gente para, enfim, de contaminar um pouco as conversas. Então, eu acredito também na sinceridade. Você só me permite, porque eu concordo super com você. Eu acho que se todo mundo for sincero, assim, né, de peito aberto, mas eu só acrescentaria um componente a mais. Eu acho que a sinceridade ela é muito importante, só que ela também não pode ser usada como uma estratégia para você simplificar a tomada de decisão. Você tem que ser sincero, mas você tem que também estressar ao máximo o sistema para tentar. Esse exemplo da fototerapia. Não tenho dúvida. Cara, então assim, realmente não dá, mas será que a gente não pode negociar alguma coisa, fazer assim e achar isso normal? E achar uma solução. Com 10 mil não dá, mas se você me cobrar 5 mil, dá. Então você volta aqui quando estiver cobrando 5 mil que a gente discute. A gente também tem pudor de fazer isso. A gente não estressa, a gente desiste rápido de uma discussão que é trabalhosa, que é complicada, mas ela precisa, muitas vezes ela precisa acontecer com mais estresse. Só que um estresse, que nem a gente estava falando no começo, é uma discussão saudável, que a gente se respeita. Vamos buscar uma solução? A gente pode discordar, mas assim, estamos todo mundo junto tentando achar uma solução. E às vezes eu acho assim, não está todo mundo junto tentando achar uma solução. É uma guerra para cada um destruir o outro. Assim. Cara, não vai dar certo isso, né? É isso.
Gente, ó, não vou ficar aqui a tarde inteira, que daqui a pouco a gente vai morrer de fome, mas o Titi vai ficar aqui. Martinha, eu Oi. queria só dar uma palavra primeiro. Cadê você? Pode. Não, primeiro que tudo agradecer a Paula, ela não está aqui, mas foi ela que trouxe essa palestra, e agradecer muito a ela, e mais uma vez o acesso de mercado. A gente, quando pede uma coisa, o acesso de mercado, não é trazer droga, não é mostrar isso aqui, é mostrar uma palestra dessa. Eu conheci esse rapaz em 2018, eu tinha me separado. E cheguei em casa, cheguei de uma viagem da Europa, não voltei para casa, abandonei-o lá. E uma semana depois estava indo para uma ISPA na Dinamarca, e encontrei ele a primeira vez, ele disse, você vai ter que dar uma entrevista aqui na Dinamarca sobre o envelhecimento da população, que o Stefano tinha indicado meu nome. Aí meu filho, nervosa, o enfermeiro, mãe de médico, eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Até hoje está no meu LinkedIn essa gravação, e foi por causa dele, e ele que me conduziu o que eu deveria dizer para todo mundo nessa entrevista. E dizer para você que eu sempre fui uma pedra no sapato da indústria farmacêutica e de device, porque eu sempre fui verdadeira. Porque eu luto pelo paciente. Eu digo, Paulo Rebelo, Escarabel, a Marta foi minha ídola, né? Eu segui ela a vida toda. Mas eu digo, tem que ter um quiosque da ANS em cada shopping do Brasil, mostrando para a população que eles têm direito a uma ANIP, entrar numa consulta pública, dizer tudo. Como eu também sou a favor de tirar a consulta do rol. Isso aí é outro assunto que eu ainda vou ganhar, por isso que eu acho que eu não vou morrer tão cedo. Porque é outra coisa que eu vou lutar, para deixar todo mundo com preço igual em consulta. Porque quando você deixa a consulta no rol, tem pessoas que não querem mais dar consulta pela operadora, e eles criam cartéis, e cada um consulta com o médico. E aí cada um faz seu preço, e aí se você botar todo mundo com... aí todo mundo vai ser um preço só e todo mundo vai ter acesso aos melhores médicos. Gostou? Ele gostou, meu Deus. Gente, não sei não. Você veio. Não, eu liguei para ele, eu mandei um WhatsApp para ele, diga a verdade. Eu queria que você falasse sobre isso e aquilo. Era outra coisa, né? Aí ele virou e disse, Helena, eu não sei nada disso, eu não posso falar sobre isso. Aí fui tomar um café com as meninas do Acesso, por acaso, em frente à Unimed, a Karine, tinha convidado a Karine para conhecer o pessoal, e aí virei para as meninas e disse, gente, eu queria, sabe, consulta pública, tem que falar alguma coisa da voz do povo. Aí uma virou, o Tiago, eu digo, ele não vai, eu já convidei ele para falar, e era outro assunto, ele disse que não ia. Ela disse, eu levo. Cara, não vou te dizer uma coisa, é difícil, viu? Mas olha aqui, você está com 2.000 e poucas pessoas lá escutando o que você disse, olha aqui a plateia. Você não plantou uma semente, você plantou uma árvore.